Fala, minha gente, muito boa madrugada para vocês. Já posso dizer isso porque passamos das 2 da manhã, horário aqui de Portugal, e vocês podem estar se perguntando que essa Sadinha está acordado essa hora por quê? Porque eu estou com saudades de resenhar com o meu público aqui, corintianos e corintianas, sobre o Corinthians. Vamos falar de Corinthians depois de muito tempo. Não é que eu não estava assistindo jogos, inclusive lá na final da Liga dos Campeões, depois na resenha, no dia seguinte e tal, assisti o Corinthians e Vitória para passar um pouquinho de raiva, um pouquinho de nervoso, mas agora voltamos com tudo, se bem que não estaremos tanto assim ligados no Corinthians nos próximos dias, porque tem a parada do Mundial. Então, final de Champions, seleção, data FIFA, Mundial de Clubes, tudo isso nos afasta, mas hoje estamos juntos. E vamos falar desse 1-1 contra o Grêmio fora de casa. Vamos combinar uma coisa? Se dessem um papel para o torcedor corintiano, com todos os desfalques que o Corinthians tinha para esse jogo, sem Carrilho, sem Memphis, sem Yuri, retorno do Garro depois de muito tempo sendo titular durante 90 minutos, enfim, jogando fora de casa contra o Grêmio também, um time de meio de tabela, vai dar empate. Você assina? Acho que muita gente, acho que a maioria assinaria. É claro que, pelo bom primeiro tempo do Corinthians, fica um gosto de que o Corinthians poderia ter feito mais. Mas eu também acredito que o empate tenha sido justo pelo contexto que foi o jogo, até porque o Grêmio também criou boas oportunidades. Já vou começar dando uma crítica, vai, ao trabalho do Dorival Júnior. Eu acho que o Dorival é um cara que acerta muito bem os ponteiros da equipe. O time está mais compacto, está mais coeso, está fazendo as coisas de uma maneira mais pensada, menos afoita, e isso é positivo. Mas ao mesmo tempo, esse arroz e feijão que ele tem de mencionar, é um pouco frustrante quando você vê que o Corinthians poderia sentir o cheiro de sangue do adversário e ir para cima. Algo que aconteceu no primeiro tempo, especialmente porque o Corinthians entrou com o meio-campo, já que tinha os desfalques, muito móvel, todos jogadores canhotos, né? O que dificulta um pouco o pensamento e o raciocínio da marcação, e com um meio-campo que poderia ter criado mais oportunidades, especialmente porque o Grêmio demonstrou fragilidades no lado direito da sua defesa, o lado esquerdo do ataque do Corinthians. Por ali o Thales Magno tinha uma boa avenida para percorrer. O Alisson, esse ponta direita do Grêmio, ele é muito bom atacando, mas ele não é tão bom na recomposição. O Corinthians poderia ter dobrado ou triplicado o número de jogadores ali pelo setor, mas não soube aproveitar em alguns momentos, e eu acho que vai muito na conta do Dorival, que é um cara que muitas vezes puxa o freio de mão com medo de perder o controle do jogo. Tem muitas vezes jogadores não, treinadores que a gente entrevista aqui no futebol europeu, que os caras falam assim: eu prefiro ganhar o jogo de 1-0 sem tomar gol de forma equilibrada. Esse é o Dorival. E tem outros que não, que falam: não, eu preciso e prefiro que o meu time dê espetáculo e que crie muitas oportunidades e concretize. Então, se ganhar de 3-2, 4-3, lindo. Esse não é o Dorival. Então, eu acho que ele precisa ainda encontrar o meio termo. Não vai na conta dele tudo, porque realmente um time sem Memphis, sem Yuri, sem Carrilho, perde qualidade. E o Corinthians fez um jogo, para mim, até em muitos momentos, melhor do que o Grêmio. Superando a minha expectativa, foi até melhor do que o jogo contra o Vitória, na minha opinião, até pela qualidade do adversário, até por jogar fora de casa. O primeiro tempo, o Corinthians toma um susto logo no início, uma bola que é cabeceada e que o jogador do Grêmio não consegue finalizar. A bola passa rente à trave direita do goleiro Hugo. E depois desse lance, o Corinthians toma conta do jogo, caindo pela esquerda com o Thales Magno. O Thales Magno tem algumas oportunidades, uma que ele corta para o meio e bate, a bola vai para fora, e nesse escanteio ele mesmo cabeceia, depois uma boa bola parada do Rodrigo Garro e a bola vai na trave. Depois o Corinthians vai criando outros caminhos, muito rápido as ações quando a bola passa pelo Rodrigo Garro. Então vamos lá, parêntese para o retorno do Garro. O Corinthians precisa muito do Garro, ficou claro que sem esse meio articulador o Corinthians não consegue
extrair o melhor que tem dos seus pontas, dos seus atacantes, e especialmente não consegue verticalizar o jogo, né? Acelerar de uma forma simples. O Garro parece que pensa o jogo de uma forma simples. Ele pega a bola e ele vê a melhor opção ofensiva sempre, sempre olhando para frente. E mesmo ele não estando totalmente no ritmo de jogo, deu para ver que faz muita diferença com o Rodrigo Garro, especialmente no primeiro tempo. No segundo tempo, eu achei que ele poderia ter substituído pelo Coronado, mas o Coronado me parece que cada vez menos é uma opção, né? Porque se você tem o Garro, não 100% fisicamente, caiu no segundo tempo, a marcação também do Grêmio apertou nele, você poderia ter o Coronado como uma opção, mas me parece que o Dorival não tem visto esse tipo de opção dentro do plantel. Né? E o Garro voltando, ele quis dar os 90 minutos para o Garro, até porque o Corinthians agora só vai jogar daqui um mês, enfim. Então quis deixar o Garro mais tempo maturando dentro de campo, mas ele morreu bastante no segundo tempo. No primeiro tempo, não. Jogada de letra, achando o Thales Magno toda hora, inversão de jogo, tentando buscar o Héctor Hernandes, esse não aproveitando chances que vai tendo com a lesão do Yuri Alberto. Acho que o Héctor é um jogador que me decepciona, porque eu elogiei ele quando ele foi contratado, já falei isso aqui algumas vezes. Acho que é um jogador que não está pronto para vestir a camisa de um time como o Corinthians. Não tem sangue, é um jogador que não consegue fazer bem a parede, mesmo tendo um porte físico para isso, não aproveita a bola aérea como deveria aproveitar, já foi pior do que nesse momento está, mas mesmo assim é um jogador que tem muitas limitações e que as jogadas às vezes do Corinthians morrem nele, né? Então é um cara que não aproveita muito as oportunidades que tem, azar dele, porque não vão ser tantas assim. Quando o Yuri voltar, não tem nem conversa, é o grande titular dessa equipe. Gostei do Garro, gostei do Thales Magno, achei insinuante por aquele lado, precisava ter mais companhia para gerar o fluxo. Gostei do Mateuzinho, porque no time do Dorival, muitas vezes o Anguilleri desce no processo de criação para ser um terceiro homem numa linha de três, pela esquerda, e o Mateuzinho vai e se manda numa amplitude como se fosse um ponta, né? Acho que não foi uma grande partida dele, mas eu gosto desse posicionamento do Mateuzinho. E o melhor, para mim, foi o Bidon. Não só pelo golaço, e já vamos falar dele, mas porque o Bidon limpou várias vezes a jogada, conseguiu dar o ritmo ali no meio-campo, conseguiu dar passes importantes, estava sempre atento no jogo, conseguiu cavar alguns cartões amarelos para o time do Grêmio, e depois ele faz um golaço que ele merece ganhar o rótulo de homem do jogo pelo lado do Corinthians, que é uma chapada muito bonita para empatar o jogo no momento difícil do Corinthians no jogo. Não foi uma jogada construída belíssima, foi um Mateuzinho cruzou, a bola bate e na sobra o Bidon acerta um belíssimo gol. Golaço. Golaço do Bidon, é um cara que eu gosto muito, jogando na posição de número 8, não de meia. Acho que se ele for lapidado para ser um número 8, que dita o ritmo, o construtor, dá para jogar muito bem o primeiro volante, o Carrilho, o Bidon e o Garro. Essa para mim é a formação ideal. Se vai ser o Ranieri, se vai ser o Martinez, se vai ser o Rian, se vai ser, enfim, qualquer jogador nessa posição de número 5, aí é uma outra história. Mas esses caras que eu falei à frente, para mim é o ideal. E aí o gol do Grêmio sai muito na qualidade do Volpe, que aciona muito bem o Alisson, sai na inteligência do Alisson, que fez uma ótima partida. Eu gostei muito desse moleque do Grêmio, não deve ficar muito tempo no Brasil, não. Joga bastante, tem uma qualidade de tomada de decisão na hora do drible e na arrancada que me agradou. Só que o Kaká vai muito mal no lance. O Kaká, o Corinthians estava atacando. O Volpe faz a recomposição rápida. O Kaká ali, ou ele vai cortar a bola e vai jogar a bola em Itaquera, ou ele vai fazer a falta, o que não é o mais prudente, porque poderia gerar algum cartão mais perigoso, ou ele não vai dar o bote totalmente errado como ele deu. Ele deu toda a possibilidade do Alisson fazer aquilo ali, totozinho, e sair pelo outro lado para pegar a bola. Então, assim, o Kaká foi muito mal no lance. Eu não quero condenar o Kaká aqui, porque eu não acho que ele fez um jogo ruim, não, tá? Alguns cortes importantes, alguns
momentos importantes dentro do jogo. Não foi um jogo péssimo do Kaká, mas num lance capital é aquilo que a gente já está acostumado com os zagueiros do Corinthians. O André Ramalho gostei, cada vez mais entendendo que ele precisa ser o homem da saída de jogo que verticaliza. Não pode ficar lateralizando o passe toda hora. Ele tem que acionar o Garro, quebrar a linha, né? Dar o passe que quebra a linha. Acionar o Garro, acionar o Bidon, acionar o Thales, se for preciso. Enfim. Nas substituições, gostei das entradas dos meninos. Acho que é importante que o Corinthians vá colocando esses moleques. O Kaique me parece ser um jogador interessante no segundo tempo, mas gostei muito menos do segundo tempo do Corinthians do que do primeiro. Acho que em algum momento o Corinthians também se acomodou com o empate. Mas, no geral, bom empate. Corinthians vai para essa parada com meio de tabela na classificação. Era o que poderia ter, pelo que o Corinthians jogou até agora no campeonato. E com empate no Sul, diante do Grêmio. Muito mais amargo para o Grêmio. Muito mais doce, se podemos dizer assim, para o Corinthians. E vamos esperar para o Dorival tentar encaixar esse time para recuperar a gente aí nesta parada do Mundial, para o Corinthians voltar um pouco mais forte. Lembremos que já tem mata-mata na Copa do Brasil contra o Palmeiras. E esse jogo é fundamental para o Corinthians no ano. Então é isso. Vai, Corinthians, e logo, logo estamos de volta.